Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Prazer enorme conversar com vocês hoje. Eu quero fazer um vídeo bem diferente do que tenho feito por aqui neste canal. Hoje eu quero contar coisas que deram errado. Nós fizemos algumas estratégias e eu quero compartilhar com vocês. Eu já digo que são as opiniões contrassenso. E eu quero que vocês me contem aí nos comentários se vocês já fizeram alguma coisa relacionada a isso e qual foi a experiência que vocês tiveram. Nós tivemos que fazer algumas mudanças muito significativas aqui no escritório com relação a isso e eu vou tentar contar um pouquinho dessa jornada pela qual nós passamos e ainda estamos passando para explicar para vocês quais são as decisões que nós tomamos. Primeiro de tudo é que a gente tem vivido um momento muito peculiar, principalmente para os advogados que estão no meio desse turbilhão de prospecção, de marketing digital, todo mundo falando que o caminho ou o único caminho possível é utilizar redes sociais, é utilizar tráfego pago. E o que eu quero começar dizendo é, nós aqui no escritório já fizemos tráfego pago algumas vezes, essa, se não me engano, é a terceira vez e nenhuma das vezes isso deu certo. O que eu quero dizer com dar certo? Eu quero dizer que a gente não conseguiu, na verdade, converter aquilo que nós investimos de tempo e recurso em clientes especificamente. E aqui vocês podem trazer 50 mil teses relacionadas a isso. A gente tem a nossa aqui e talvez grande parte dela passe especificamente por o nosso cliente tem um comportamento de compra um pouco diferente, ser um cliente de ticket um pouco mais alto e, portanto, essas estratégias que são mais massificadas tendem a dar menos resultado para a gente do que para outras pessoas. Eu sei que vocês vão dizer que conhecem gente que vende, enfim, curso caro, conhece gente que vende mentoria super cara e faz isso através de tráfego pago. Mas o que eu quero dizer é que para nós não funcionou, já tentamos profissionais diferentes, todos eles muito competentes. E aí, eu não quero falar de frustração, porque não é uma frustração. Nós, como empresários, a gente vai testando, vai se adaptando, faz parte do negócio e a gente precisa tomar risco com relação a isso. Faz parte de estar à frente de um escritório de advocacia, começar a diminuir projetos. Nós fizemos todo esse esquema, digamos assim, de prospecção ativa com marketing digital, com conteúdos. Depois vocês acessem lá nosso Instagram, que é Amaral_Advogados, para vocês verificarem que a gente produziu bastante conteúdo. Enfim, nós tentamos diversificar campanhas. Em todas as oportunidades que a gente fez, nós usamos estratégias e nós chegamos à conclusão de que, para nós, não funciona. E aí, o que eu quero tirar de lição disso? Nós estamos vivendo no momento do tem que, né? Para você jogar um jogo e faturar muito, você tem que estar com pessoas. Para você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E, no geral, eu sou muito contrassenso, né? Eu acho que a chance de você estar certo fazendo algo que é diametralmente oposto ao que grande parte das pessoas fazem é muito maior. A chance de você ter sucesso fazendo uma coisa, e eu não estou falando de sucesso sobre a minha perspectiva, já conversamos sobre isso aqui em alguns vídeos, a chance de você ter sucesso, né, de você ser feliz, né, ser grato por aquilo que você faz e ter retribuição, tanto na perspectiva financeira, quanto pessoal, quanto profissional, sendo contrassenso, né, sendo contrafluxo, ela é muito maior. E eu sou a prova viva disso, o escritório é a prova viva disso. Porque quando nós começamos a advogar para empresas de tecnologia, nem se falava em direito digital, né? A gente falava de direito de internet, digamos assim. O Marco Civil da internet ainda estava engateando. Enfim, então nós fomos contrassenso e eu acho que
a gente acaba olhando para coisas que no curto prazo tem uma importância maior e a gente vai se perdendo ao longo do caminho, e eu já tive isso por várias vezes aqui no escritório. Aí a gente retoma, repensa de novo, coloca o cliente no centro, vê como que a gente pode entregar um serviço ainda melhor, entregar uma proposta de valor ainda melhor. E, enfim, eu estou dizendo isso porque oficialmente é provável que a gente, no curto espaço de tempo, não retome a ideia do tráfego pago. Eu tenho pensado muito a respeito disso, eu tenho pensado muito em quem é o cliente ideal do escritório e, de fato, já é a terceira vez que a gente tenta, de formas diferentes, como eu disse, e a coisa não deu certo. Então, eu imagino que você que me assiste por aí já deve também estar cansado ou cansada de tentar utilizar estratégias assim, de aplicar dinheiro e a coisa não surtir efeito dentro do que você espera. Mas a reflexão que eu tirei desse projeto, a gente apostou pequeno, escolheu um produto específico para poder colocar energia, né? Um produto específico de propriedade intelectual. E, enfim, o que eu quero dizer é que eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão, juntos aqui no escritório, que o erro não está no marketing digital, ou o erro não está no tráfego, ou o erro não está nos conteúdos. O erro está na estratégia. São os porquês que nos levaram a tomar a decisão de acreditar que essa estratégia daria certo, né? É o que nos motivou a fazer isso que está errado. Por quê? Se nós tivéssemos voltado para aquilo que a gente faz bem feito e se nós tivéssemos olhado e colocado o cliente no centro do negócio, a nossa resposta final para essa estratégia seria: não faz o menor sentido. O nosso cliente não compra por esse canal. O nosso cliente não utiliza esse canal para tomar decisão. O nosso cliente, por ser um cliente que tem serviços com um ticket médio um pouco mais alto, o processo de compra dele não passa por isso. Então, o investimento que nós temos que fazer está em outras coisas e não nesse tipo de estratégia. Então, veja que o erro foi puramente nosso, né? Mas, de novo, é legal, a gente vai errando, já é a terceira vez que a gente erra nisso, a gente se prometeu que não vamos errar de novo assim. A gente não vai parar com os conteúdos, a gente tem uma fortaleza muito grande nessa diferenciação. O que nós precisamos fazer de fato é retomar aquilo que a gente faz bem feito, retomar a nossa essência, e é isso que a gente vai fazer. E eu acredito aqui, já caminhando para a parte final do vídeo, que existem algumas áreas do direito que elas são, por natureza, adequadas para esse tipo de marketing digital, essa produção de conteúdo de topo de funil, o tráfego pago em si, porque elas têm um custo mais baixo, elas têm uma curva de contratação mais baixa. Então eu poderia elencar aqui, eu conheço um monte de gente, um monte de advogado que está ganhando dinheiro pra caramba, trabalhando no previdenciário, no trabalhista e fazendo prospecções no parte de bancário, né? Busca e apreensão, revisionais e tudo mais. Revisionais, enfim, tem algumas polêmicas, né? Mas eu conheço gente que tem negócios que são prósperos e os negócios são centrados, na grande maioria, em prospecção ativa e passiva, partindo de estratégias digitais, né? E veja, quando a gente fala em estratégias digitais, eu não estou falando só de tráfego pago. Ainda assim, a gente vai adotar, a gente adota aqui no escritório algumas estratégias digitais, mas que não necessariamente passam por isso. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, e de novo, compartilha comigo aí se você já gastou uma grana com gestor de tráfego, se você tentou alguma coisa aí no seu escritório, na sua advocacia, a coisa não deu certo, sobre todos os aspectos e não só sobre a perspectiva da conversão, se os leads chegaram muito ruins, né?
de uma outra vez que a gente tentou, dessa vez isso não aconteceu, mas de uma outra vez que a gente tentou aqui no escritório, chegava gente dizendo, olha, meu primo foi preso, né? Nós nunca fizemos criminal. E, enfim, não tem nada a ver o perfil do cliente com isso. Então, é muito curioso que a gente faça aí. Então, deixa aí nos comentários se você já passou por isso. Mas a mensagem que eu quero deixar é a seguinte. Todos os escritórios, e eu sei que os escritórios de vocês também, isso tem um DNA. Então, toda vez que vocês forem tomar alguma decisão estratégica, seja ela comercial, seja ela uma decisão maior sobre a perspectiva de investimento, ou sobre a perspectiva comercial, ou de assunção de responsabilidade, façam o dever de casa de vocês. Olhem para o plano de negócio que vocês fizeram, se é que vocês fizeram, né? Se fizeram um BP. Olhem lá para o canvas de vocês, né? Quais são os pontos fortes, qual é a proposta de valor. E pensem várias vezes olhando para isso. Quando as pessoas falam que colocar o cliente no centro do negócio vai ser um fator decisivo na hora de tomar decisão, é isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque nós temos muitas métricas de curto prazo, e o faturamento é uma delas, que nos leva a tomar decisões ruins, não só sobre a perspectiva financeira, mas também sobre a perspectiva de futuro do negócio, né? E, de novo, a nossa decisão foi super pequena, não impactou em absolutamente nada. A gente está se divertindo muito, inclusive, né? Eu conversei com um amigo ontem, ele riu da minha cara, porque eu falei, no fundo, eu já sabia que a chance de dar certo era muito pequena, mas a gente precisava tentar, e tentamos, e deu errado, e estamos aqui para poder fazer isso, né? A gente é pago para poder mudar de ideia. Nós somos, em essência, resolvedores de problema, e nos nossos escritórios também. Se temos um problema de natureza comercial, enfim, de natureza estratégica, a gente precisa botar a cabeça para funcionar. Eu acho que esse é muito meu papel, especificamente aqui no escritório, como eu sou o gestor, de chamar todo mundo de volta e dizer, vamos realinhar, vamos trocar isso não está funcionando, né? Porque, de fato, nós temos um caminho muito bacana pela frente, né? Eu tenho muito orgulho, mas assim, orgulho gigantesco de dizer que a qualidade do serviço jurídico que a gente gera é muito boa, né? Muito boa mesmo. Ela é extremamente compatível com o valor que a gente gera para o cliente e é compatível com o preço também. Mas quando a gente quer ter um escritório, que é o nosso objetivo, que crie oportunidades e espaço para outras pessoas, a gente também precisa guiar, né? A gente precisa estar à frente do negócio de modo que essas brechas, para quem está empreendendo e para quem está começando, possa fazer um intraempreendedorismo, criar novos projetos, ser bem remunerado. E eu acho que esse papel é muito importante, essa responsabilidade ela é minha, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou doido para poder saber se vocês já passaram por estratégias assim que não deram certo. E é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, né? Patrocinar o canal de forma gratuita é dar um like aí. Me siga também no Instagram, Heitor Amaral ADV. E não se esqueça, eu vou deixar o link aí. Assim como Mariana Gonçalves, assim como Júlia Fonseca, sou professor no Caixa Preta da Advocacia. A melhor comunidade de advogados do Brasil, tem aulas todas as semanas, são mais de 200 aulas em que nós falamos sobre gestão de escritório, falamos de parte técnica, falamos sobre experiência do cliente, falamos sobre sociedade de advogados, modelos de partnership, enfim, tudo que tem mais de moderno na advocacia, inteligência artificial, LGPD aplicado aos escritórios, tudo que tem mais moderno na advocacia, de fato, os assuntos que nós tratamos lá estão na vanguarda da advocacia. E é isso que a gente faz lá com muita frequência, isso que eu estou fazendo com vocês, compartilhando experiências que deram certo, gerando atalhos para que vocês possam errar menos, tanto com relação a tempo quanto com relação a custo. Legal? Um abraço e até a próxima.